Então vamos lá, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Se você está assistindo o podcast ao vivo, agora a gravação no YouTube. Esse é o podcast número 2. E o tema de hoje é um tanto polêmico, tá? Vocês que estão acompanhando aí, pode deixar suas perguntas durante a gravação. Esse tema é muito polêmico. Muitas pessoas até falaram muito lá no Facebook, Instagram. Sempre que eu comento alguma coisa relacionada a esse assunto, é um tema polêmico. Por que você deve evitar vender filmes longos? Esse é o tema desse podcast. Por que você deve evitar filmes longos? Tem uma série de motivos, tá legal? Que não vai ser legal se você fazer isso, tá bom? Gente, bora lá então. Por que você deve evitar vender filmes longos, tá? Tem uma série de motivos, mas eu listei alguns pontos aqui que eu preciso falar isso nesse podcast, tá bom? Primeiro, se você vende filmes longos, né? Se o seu trabalho é vender o tamanho do filme, por exemplo... Ah, cara, meu maior trabalho é um filme... Eu vendo filme de 1 hora, filme de 2 horas. Beleza. Se você faz isso, no momento que você vende isso, você está se equiparando com qualquer pessoa. O que eu quero dizer com isso? Cara, o cara que está começando amanhã, ele também pode vender um filme de 2 horas. E qual que é o seu diferencial dele? Ah, mas eu tenho um trabalho bom. Trabalho bom nunca deve ser um diferencial. Isso é o mínimo que você está oferecendo. Você está oferecendo um serviço e o mínimo que você tem que fazer é oferecer um serviço bom. Então, oferecer o tamanho do vídeo não é diferencial. O meu diferencial não é que eu vendo filme de 10 minutos. Isso não é o meu diferencial. Filme de 15 minutos. Tá legal? Então, no momento que você fala que o que você faz é o filme longo, você já está se igualando a qualquer pessoa que está começando. Se você está 15 anos no mercado e você fala que o que você faz é fazer vídeos de casamentos longos, o cara que começa amanhã, ele pode ser seu concorrente, tá bom? E deixa eu te falar, e responda com sinceridade, tá bom? Esse podcast é pra gente ser verdadeiro. Você conhece alguém que cobra 20 mil reais num filme de casamento grande? No vídeo de casamento de 1 hora, 2 horas? 25 mil reais num vídeo de 2 horas? Eu, particularmente, não conheço, tá? Mas eu conheço, sim, pessoas que cobram 20 mil reais num vídeo de 15 minutos. Vocês conseguem entender a diferença? Qual que é a diferença? Por que algumas pessoas conseguem cobrar 20 mil reais num vídeo de 15 minutos e outras pessoas não conseguem cobrar 20 mil reais num vídeo mais longo? Por que isso? Cara, aqui começa o jogo. Porque quando você vende a história, quando você vende o sentimento, isso tá muito mais além do que o tamanho. Porque é muito difícil você agregar o quê? Valor e marca em cima de tamanho. Quando você entra para a linha de tamanho, você tá indo para o quê? Olha, eu ofereço 2 câmeras, um vídeo de 2 horas. A noiva vai olhar, beleza. O que ela vai procurar? Ela vai procurar alguém que oferece um serviço com 2 câmeras, 2 horas de gravação, né? Por um preço melhor. E aí, algumas pessoas reclamam. Ah, mas a noiva só quer... As noivas só me procuram preço. Gente, é muito provável se as suas noivas só procuram preço porque é isso que elas estão encontrando na sua oferta. Na forma que você vende. Isso é muito verdadeiro. Tá? Se as noivas só estão vindo para você por questão de preço, porque elas se identificaram com a sua linguagem, com a forma que você está falando. Isso é uma grande verdade. No momento que eu mudei a forma de oferecer nosso serviço lá atrás, cara, o nosso jogo mudou completamente. Então, é muito difícil você agregar valor. Muito, muito difícil. Muito, muito difícil. Como eu já falei, eu desconheço. Desconheço alguém que consegue cobrar 25 mil reais num vídeo de 2 horas. Mas como eu falei, eu sei de pessoas, né? O meu valor é muito mais acima. Eu cobro pelo menos 4 vezes mais do que o pessoal aqui da cidade num vídeo de 10, 15 minutos. 20 minutos no máximo. E eu vou falar pra vocês. Então, o principal motivo, gente, cara, se eu quero construir uma marca, a primeira coisa que você tem que deixar de fazer é vender tamanho. Vender quantidade de câmera. Teve um noivo que chegou pra mim, cara, qual câmera que você vai usar no meu casamento? Eu falei, não sei.
Não sei, de verdade. Mas você vai usar quantas câmeras? Eu falei, cara, de verdade, eu não sei. Talvez eu use uma, talvez eu use 3, eu não sei. Eu vou ver na hora o que eu vou precisar para contar a sua história. Então, o primeiro ponto é entender, cara, eu não vendo um vídeo de casamento. Eu não vendo vídeo de 10, 15, 20 minutos. Não, eu vendo uma história. Você quer comprar a história do seu casamento? Teve um noivo, eu nunca esqueço, eu sempre uso esse exemplo, porque ele é muito verdadeiro. Teve um noivo que falou pra mim o seguinte, eu dei lá o preço, putz, chefe, mas tá muito caro, 15 mil reais, nossa, você tá maluco. Ele falou assim, mas 15 mil reais por um vídeo de 10 minutos tá muito caro. Na época não era 15, era menos. Mas tá muito caro, o cara que faz lá o vídeo da festa da nossa empresa, ele cobra 800 reais e a mesma quantidade de horas, olha só a analogia que ele fez, tá? Na base dele o cara que filma a festa por 800 reais, o cara filma o casamento, vai me cobrar, sei lá, o dobro, 2, talvez, né? Não, tá muito caro, você tá louco. Aí eu cheguei pra ele e falei, não vou falar o nome, né? Mas fulano, caro em comparação ao quê? Aí ele olhou assim, como assim? Eu falei, você falou que é caro, né? Mas caro comparado ao quê? Aí ele falou, comparado ao cara que eu acabei de falar, né? O cara filmou a festa lá do casamento. Eu falei, beleza. O cara que filma lá a festa do nosso evento. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Se tu queres ir pra linha da gente falar sobre quanto custa, cara, tem gente que vai fazer de graça por portfólio. Então, se você quer por preço, de verdade, cara, esse cara que vai te cobrar R$1.000 vai ser caro. Porque você pode achar alguém que vai cobrar menos que R$1.000, vai ser mais barato que R$1.000. Aí eu falei pra ele, 10 mil reais é caro? Ele falou, depende. Eu falei, um quadro de Pablo Picasso. Ele olhou e falou, muito barato. Aí eu falei, fulano, sinceramente, de verdade, eu não posso dizer quanto vale a história do teu casamento. Esse quanto vale isso, o significado disso pra ti, é você que vai me dizer. Eu tô aqui pra oferecer um serviço e eu sei que eu vou te entregar uma história com sentimento. Eu sei que daqui a 10 anos você vai olhar e você vai reviver o seu dia. Mas eu não tenho nenhum poder em te falar quanto que isso vale pra você. E deixa eu te falar. Se os seus argumentos de venda hoje, eles se limitam à quantidade de câmera, ao tipo de equipamento. Por exemplo, se hoje o seu argumento de venda é mas eu tenho um drone. Tudo bem. Se o seu argumento é eu tenho um drone, pensa o seguinte, gente. Para você ter sucesso nisso, para você ter uma agenda lotada, cobrando o valor que você quiser, de verdade, tá? Sem ter que barganhar preço, clientes pelo Brasil inteiro, você vai precisar que o seu trabalho ele tenha uma percepção de valor muito alta. Como assim? Cara, eu tive já algumas noivas que ligaram pra gente, falaram, daqui a, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, quais são as datas disponíveis que vocês têm? Passei a data da gente e a noiva marcou o casamento dela baseado na nossa agenda. Isso foi por quê? Cara, qual é a conveniência disso? Tive algumas noivas que desmarcaram o casamento dela, marcaram por uma nova data, para que eu pudesse, de alguma forma, estar lá com elas e contar essa história. Então, o que eu vendi naquele momento para essas noivas, elas compraram o tamanho do filme? Não. Hoje, a grande maioria dos filmes que eu vendo é 10 minutos, 15 minutos, no máximo. Eu vou falar para vocês questão das noivas que querem os vídeos longos, tá? Então, se você entender que não é isso que vende, não é isso que gera marca, você começa a mudar. Vender vídeo longo de casamento vai te trazer o quê? Conveniência, noivas que querem preço, tipo assim, cara, eu tô comprando muita coisa, como se fosse vou usar essa analogia, né? Do atacadão, sabe? O pessoal que vai lá compra aquele monte de coisa, e 14... eu vou parafraseando aqui, né? Com todo respeito, é noivo atacadão, entendeu? Quero vídeo de 3 horas, 4 horas. Cara, oferece a história. Tá, Jeff, então o que você faz com as noivas que, putz, velho, mas tem tanta coisa, se você tá falando sobre história, então a história não vale 1 hora? Ela vale. Ela vale 1 hora contada. Mas você não precisa contar essa 1 hora se a noiva quer, por exemplo. Tá? Vamos lá. Cerimônia inteira. Teve 1 hora. Tá bom? E aí, como é que você vai fazer aquela cerimônia de 1 hora cabendo um filme de 15 minutos? Cara, você vai extrair o melhor daquela cerimônia. Os momentos principais. Beleza. Mas e se a noiva quiser o restante? Você vende isso como um vídeo extra.
como um vídeo adicional, mas ele não faz parte do seu filme. Eu tenho várias noivas que contratam a gente no filme de 10 minutos e depois adicionam a cerimônia completa. Ou seja, eu estou suprindo a necessidade da noiva, da cerimônia completa, né? Sem abrir mão de vender o filme. Por quê? Porque vender o filme é o que me posiciona em ter casamentos no Brasil inteiro. É um olhar diferenciado, é a forma como eu conto a história de uma forma diferenciada. Entenderam? É a arte. Então, quando você consegue elevar isso ao nível da arte, cara, aí o jogo muda. Entendeu? É aí que você começa a ganhar dinheiro de verdade. Tá, Jeff, mas agora vamos pra vida real. Cara, como que você faz isso de... Como que você consegue vender pras noivas um vídeo de apenas 10 minutos? Primeira coisa que você tem que fazer para você começar a vender o vídeo de 10 minutos é ter um vídeo de 10 minutos bom. Esse é o primeiro passo. Por quê? Quando você tiver o seu primeiro vídeo de 10 minutos com história, com sentimento, que emociona a noiva, você vai sentar na reunião, você vai mostrar o vídeo de 10 minutos. Ela vai olhar, ela vai dizer... Foi assim, gente, quando eu vim para Criciúma, em Santa Catarina, em 2011, ninguém fazia vídeo curto aqui. Ninguém. Tá? Ninguém. Então, o que eu fiz? Cara, eu preciso de um vídeo muito bom. Com um vídeo muito bom, você senta com a noiva numa reunião, mostra esse vídeo. Se a noiva chorar, se a noiva se emocionar, cara, você já vendeu para ela. E aí ela vai falar, tá, mas como assim só um vídeo de 10 minutos? É muito pouco. Aí você fala, se seu vídeo for bom o suficiente para isso, olha, eu te mostrei um vídeo de 10 minutos. O que você sentiu falta desse vídeo? Você sentiu que você viveu essa história? Nossa, parecia que eu estava lá dentro, né? Nossa, realmente contou toda a história, não senti falta de nada. Mas mesmo assim eu queria ter um vídeo maior. Mas por que você queria ter um vídeo maior? Ah, não, que eu queria ter entrado aos padrinhos. Então, você pode ter um vídeo extra que vai suprir o teu filme. Na verdade, ele vai ser um adicional. E aí você vende como um adicional. Você tá entendendo? E aí as noivas compram esse vídeo longo como um vídeo adicional. E aí algumas noivas falam, ah, Jeff, que tal se você usar essa música? O que eu falo? Olha, deixa eu te falar. A música, ela tá extremamente conectada com a forma que eu vou contar esse teu vídeo. A música, ela é uma das ferramentas que eu uso para contar a tua história. E eu queria te pedir que tu confiasse em mim 100% para contar a tua história. Se depois que eu te mostrar o vídeo, mesmo assim, se não gostar, daí a gente pode conversar em mudar a trilha. Pode ser assim? Cara, a maioria das noivas vão... Putz, esse cara é um profissional. Esse cara sabe o que ele tá fazendo. E aí você tem que saber o que você tá fazendo, né? Se a noiva vem falando, ah, você consegue, então, botar música famosa, música de famoso. Aí você fala, olha, músicas famosas é muito difícil. Por quê? Tem a questão dos direitos autorais. Muito provavelmente, se eu postar essa música, vai dar problemas de direitos, né? Você não vai conseguir postar nas redes sociais e o vídeo vai travar, não vai ser liberado. Então, é muito difícil a gente usar música de famoso. E é verdade, né? Se a gente posta, geralmente tem problemas. Então, esses dois argumentos já são o suficiente para praticamente todas as noivas não pedirem para você trocar música, tá? Voltando, só um parêntese. Voltando, por que você não deve vender um filme longo? Vocês entenderam esses pontos? Me mostra uma pessoa que cobra 25 mil reais no vídeo principal. Cara, eu vendo um vídeo de 1h30 e eu cobro 25 mil reais no vídeo de 1h30, que eu quero entrevistar essa pessoa e saber o que ela tá fazendo, que eu desconheço, tá? Agora eu posso listar uma lista, posso mostrar uma lista de pessoas que cobram muito mais que 15 mil reais num vídeo de 10 minutos. Qual que é a diferença? Marca, percepção de valor, e elas entenderam que isso é arte. Arte você não negocia, arte você coloca um preço e as pessoas estão dispostas a comprar ou não. Né? Deixa de ser um serviço de 2 câmeras, 4 horas, enfim, é um outro jogo. Então, você fazendo isso, você tendo esses opcionais embaixo da manga para você usar e oferecer esses opcionais, você sabendo que o seu trabalho é arte, né? Que o que você está fazendo não é vender um vídeo, porque qualquer pessoa pode estar fazendo um vídeo num casamento. O que você está fazendo é contando uma história do casal. Isso que você está fazendo.
Então, isso é totalmente diferente. É um caminho, de verdade, é um caminho muito perigoso. Se você quer entrar no meio de audiovisual, de filmes de casamento, você seguir para a linha de quantidade de câmeras e duração do vídeo. Porque isso, ó, tô fazendo um vídeo aqui de 20 minutos. Se for do tamanho do vídeo, tô fazendo um vídeo de meia hora, de 1 hora. Não é isso, gente. Vendam a habilidade que você tem de contar uma história. Quanto que vale isso? Você que vai dizer, vai depender muito da sua habilidade e de construção de marca e de posicionamento. Tá legal? Deixa eu só falar um parêntese de algo que aconteceu essa semana que me emocionou demais. Foi muito massa. Contar uma história para vocês. Recentemente eu fiz o casamento da Cláudia e do Luiz Paulo. O casamento foi lá em Garopaba, na Praia do Rosa, Fazenda Verde. Dia lindo, cara, sensacional. Casamento super legal, super, sim, incrível o casamento. E lá no making-off, na hora que eu cheguei no making-off, o noivo tava, peraí, Jeff, agora que a gente vai fazer? Botou a manga e tal. Eu virei pra ele e falei, ó, Luiz Paulo, a gente vai fazer algumas imagens disso, mas eu quero sentar contigo. Porque, cara, tu tá vivendo tanta coisa aí dentro, você tá sentindo tanta coisa, que eu tenho certeza que você tá sentindo é muito mais importante do que eu amarrar, do que eu ter uma imagem de você amarrando a sua camisa. Aí ele parou, olhou assim pra mim e falou, puxa, é verdade. Aí eu falei, termina os teus votos e quando você terminar os seus votos a gente conversa um pouco, pode ser? Ele terminou de fazer os votos. Aí quando ele terminou eu comecei a conversar com ele. Falei, então, cara, eu não quero vir aqui e simplesmente chegar, fazer um monte de imagem de você se arrumando e sair correndo e achar que eu tô contando da tua história. Deixa eu te falar, deixa eu te perguntar, LP, é o apelido dele. O que você tá sentindo hoje, cara? Como é que você acordou? E ele começou a falar. Cara, isso. E eu falei, me fala um pouco da Cláudia, o que ela representa pra você? E ele foi falando, tal. E ela teve uma filha antes, e ele é o padrasto dela e se tornou pai da menina, né? A menina tem 18 anos. E ele, cara, super emocionado, falando da filha, né? E conversando e tal. E aí eu perguntei, e aí, vocês querem ter outro filho ainda? Aí ele virou pra mim, ele já tava bastante emocionado, né? Aí ele, Jeff, a gente já tá tentando bastante tempo já. Faz um tempo que a gente tenta, mas a gente não tá conseguindo. Os médicos estão dizendo que tá muito difícil, estão orientando a gente a fazer alguns tratamentos, e a gente não faz anos que a gente tá tentando, não tá rolando e tal. Cara, eu senti muito forte, assim. Eu nunca faço, é muito difícil fazer essas coisas. Mas eu senti muito forte dentro de mim. Cara, eu vi essa história lá na frente, sabe? Eu consegui projetar essa história daqui a 10 anos. E eu olhei, cara, lá na frente, e eu vi ele, eu vi a esposa dele, eu vi a filha deles, e eu vi outra criança. E aí eu cheguei pra ele, falei, Luiz Paulo, cara, olha que louco. Se daqui a 10 anos, eu fico arrepiado falando nisso. Se daqui a 10 anos, cara, vocês estão olhando esse vídeo, exatamente daqui a 10 anos, vocês estão assistindo o filme de vocês, desse filme que está sendo feito hoje, dessa história que a gente está escrevendo hoje. E teu filho com 9 anos, eu falei assim, daqui a 10 anos, teu filho tem 9 anos, vocês estão assistindo esse filme, cara. E você poder lembrar exatamente isso que você está me falando hoje, né? Ele começou a chorar, ele falou, nossa, imagina que louco, daqui a 10 anos a gente com o nosso filho, e ele poder saber que a gente pensava nele, e ele poder saber e ele poder saber, e ele poder ver que eu quero contar pra ele esse dia, que demais que vai ser. Puf, cara, beleza, chorou pra caramba, passou, os noivos vão pra lua de mel, o que acontece? Ela engravida, e eles mandam uma mensagem pra mim, e o começo do filme, começa o filme ele dizendo, imagina daqui a 10 anos, nosso filho com 9 anos, assistindo esse vídeo, lembrando, e a gente poder contar pra ele como é que foi esse dia. E eles me mandam, cara, aconteceu algo muito mágico nessa lua de mel, Jeff. A gente assistiu o vídeo, e eu começo o vídeo falando isso e termino o vídeo falando isso, que foi algo que me marcou bastante na história, né? E eles falam, cara, aconteceu algo, a gente engravidou, e daqui a 10 anos o nosso filho vai ter 9 anos. E, cara, olha que louco isso. Daqui a 10 anos eu quero ter a oportunidade de sentar de novo com essa família
de sentar com eles e falar, cara, a gente pensou nisso e olha o que aconteceu, né? A gente conseguiu... Isso é muito louco, gente. A gente tá falando aqui de quebrar barreira de tempo, entendeu? Então, você proporcionar isso, você entender que num vídeo de casamento tem muito mais história e muito mais sentimento do que você saber usar um LED, uma câmera. Isso você aprende, cara. Isso é fácil, né? Ter drone, não ter drone, ter 3, 4, 5 câmeras, filmar sozinho, ter assistente, tudo isso, beleza, faz parte. Mas a essência, o mínimo, o principal, né? O trivial de um vídeo de casamento é uma história que emocione. É uma história que vai fazer com que as pessoas revivam esse dia. É por isso que elas estão te contratando. E é muito louco que algumas pessoas preferem gastar mais, achando que gastar mais vai fazer elas contarem melhores histórias. Onde, na verdade, não. O aluno Gilberto que eu tenho, lá de São Paulo, ele fala nisso, né? Ele fala que ele mudou todo o equipamento dele, achando que ia melhorar o preço. Não melhorou nada. Entendeu? E aí ele conta que depois que ele fez a história Sentimento, mudou, ele triplicou o valor e tal. E tá muito legal depois você vendo lá no YouTube a história dele. Mas o que eu quero dizer é... O que as pessoas mais vão se identificar com o seu trabalho é a habilidade que elas têm de sentir a história. Uma noiva recentemente pediu um orçamento e aí ela falou, Jeff, tudo bem e tal, olha só, te sigo há muito tempo e, cara, a gente vai casar e teve um vídeo que você postou que me fez ter certeza que eu queria você no nosso casamento. É um que a noiva começa falando, né? Eu uso muito making off pra isso, gente, pra conectar com a história, conectar com a noiva, conectar com o noivo. Onde a noiva fala, né? Eu pergunto pra ela quando que ela sabia que o Ramon era a pessoa da vida dela. Ela fala que ela sempre soube, que ele foi o único homem da vida dela, e ela começa a falar um monte de coisa super legal sobre ele. E essa noiva que solicitou orçamento, ela falou, cara, quando eu vi aquele vídeo eu sabia que era isso que eu queria, porque era diferente de todos os outros vídeos, né? Parecia que eu tava vendo tudo igual. Então, por que eu trouxe esses exemplos, essas histórias? Porque é isso, cara, que vai fazer você vender a história. É isso que vai fazer você meio que afastar as clientes que o principal é o tamanho. Não, o tamanho vai vir como consequência. Do que adianta ter um vídeo grande se o vídeo não tem sentimento? Do que adianta ter um vídeo grande que não conta uma história? Entendeu? Então, guardem isso para vocês, tá? Daquilo que é realmente importante numa produção que vai muito mais além do que o tamanho. O tamanho, qualquer um pode fazer, qualquer pessoa pode fazer um vídeo longo. Isso não é o bicho de 7 cabeças, né? Mas a habilidade de tocar no coração das pessoas... Aí, isso é único. Isso depende de você. Tá legal? Então, gente, esse foi mais um podcast, segundo episódio do Ultracast aqui com vocês. E a gente se vê no próximo episódio. Não ficou legal esse final, né? Me distraí com as pessoas mandando pergunta aqui. Então é isso. Finalizando aqui o podcast. Jeff do... caçamba! Então é isso, gente. Finalizando mais um do Ultracast aqui. A gente se vê na próxima semana com mais um podcast. Se você quer ser notificado desses grupos, eu tô rindo aqui, vocês estão falando besteira aqui no YouTube. Se você quer ser notificado das gravações ao vivo, entra no nosso grupo de Telegram. Vai lá no meu Instagram, Jeff Dutra. Lá dentro dos destaques tem um link para você entrar no nosso grupo de Telegram. É isso, até a nossa próxima gravação. Valeu!